Lucas e Marcos eram caçadores de demônios experientes, mas agora estavam em busca de um vampiro que estava causando mortes misteriosas na cidade. Depois de muita investigação, eles finalmente encontraram o covil do vampiro em uma antiga mansão abandonada nos arredores da cidade. Ao entrarem na mansão, Lucas e Marcos se depararam com armadilhas mortais, mas conseguiram superá-las com facilidade graças às suas habilidades em combate. Finalmente, eles chegaram à cripta onde o vampiro se escondia. Mas, assim que adentraram a cripta, foram surpreendidos pelo vampiro e seus lacaios. Uma luta intensa se seguiu, e Lucas e Marcos tiveram que usar todas as suas habilidades e armas para derrotar o vampiro e seus seguidores. Após a batalha, Lucas e Marcos exploraram a cripta e descobriram um livro antigo que continha informações sobre um artefato muito poderoso, capaz de trazer à vida qualquer ser que já morreu. Os caçadores perceberam que essa descoberta poderia ter consequências terríveis se caísse em mãos erradas. Lucas e Marcos decidiram que o melhor era guardar o livro em um lugar seguro e nunca mais deixar que ninguém o encontrasse. Eles saíram da mansão, sabendo que sua missão estava cumprida e que haviam impedido que o artefato caísse em mãos erradas. Mas, quando eles se viraram para ir embora, foram surpreendidos por um grupo de caçadores de tesouros que também estavam em busca do artefato. Uma nova batalha se iniciou, mas dessa vez, Lucas e Marcos estavam em desvantagem. Quando tudo parecia perdido, um dos caçadores, que havia assistido à luta contra o vampiro, decidiu se unir a eles. Juntos, Lucas, Marcos e o caçador lutaram bravamente, mas no fim, o artefato acabou caindo nas mãos dos caçadores de tesouros. Lucas e Marcos, frustrados, decidiram que teriam que ir atrás do artefato novamente, para garantir que ele não caísse em mãos erradas. E assim, a nova aventura de Lucas e Marcos começou. Lucas e Marcos estavam cansados depois da última batalha contra demônios, mas não tinham tempo para descansar. O caçador de vampiros, que havia se juntado a eles, recebeu uma informação de que um poderoso vampiro estava atacando cidades próximas e decidiram ir atrás dele. Os três seguiram o rastro do vampiro até uma pequena cidade escondida nas montanhas. Lá, descobriram que o vampiro havia tomado o controle da cidade e estava usando os habitantes como seus servos. Lucas, Marcos e o caçador começaram a investigar a cidade, buscando informações sobre o vampiro. Enquanto isso, o vampiro enviou seus servos para capturá-los. Os três lutaram contra os servos do vampiro, mas eram muitos. Em um momento de desespero, o caçador sugeriu que eles tentassem encontrar a fonte do poder do vampiro e acabassem com ele de uma vez por todas. Eles seguiram o rastro de energia até uma caverna nas montanhas. Lá, encontraram o vampiro em seu trono, rodeado de servos. O vampiro zombou deles e os desafiou para uma batalha final. A batalha foi intensa e violenta, mas finalmente, Lucas e Marcos conseguiram prender o vampiro em uma armadilha mágica, enquanto o caçador empalou o vampiro com uma estaca de madeira. A cidade foi libertada da influência do vampiro e os habitantes ficaram gratos aos três heróis que os salvaram. Lucas e Marcos decidiram que era hora de seguir em frente em sua jornada, mas o caçador decidiu ficar na cidade para ajudar a protegê-la dos perigos que ainda estavam por vir. Lucas e Marcos estavam determinados a recuperar o artefato que havia sido roubado dos caçadores de tesouros. Eles tinham uma pista de que o objeto estava agora nas mãos de um grupo de vampiros liderados por um temido líder chamado Vlad. Os dois amigos foram se preparando para a batalha e decidiram contar com a ajuda de um caçador de vampiros que encontraram em sua jornada. O caçador era um homem experiente e corajoso, e logo se juntou à dupla na luta contra Vlad e seus seguidores. Eles chegaram à base dos vampiros à noite, quando as criaturas estavam mais ativas. Foi uma luta difícil, com as habilidades de combate e as armas de cada um sendo testadas ao máximo. Mas, apesar da ferocidade dos vampiros, Lucas, Marcos e o caçador estavam lentamente ganhando vantagem. Foi quando um novo vampiro surgiu no meio da batalha, muito mais forte e habilidoso do que todos os outros. Ele avançou com uma ferocidade inigualável, derrubando os heróis um por um. Em pouco tempo,
Lucas e o caçador estavam caídos e desarmados, e Marcos estava em uma luta desesperada pela sua vida. Mas então, algo estranho aconteceu. O vampiro poderoso, de repente, parou de atacar e começou a olhar para o alto, como se estivesse ouvindo algo. Ele então recuou e desapareceu nas sombras. Lucas e o caçador se recuperaram rapidamente, enquanto Marcos explicava que ele havia conseguido fazer contato telepático com o vampiro poderoso e implantar uma mensagem na mente dele, fazendo-o recuar. Com a ajuda do caçador e da astúcia de Marcos, os três amigos conseguiram finalmente recuperar o artefato roubado e derrotar Vlad e seus seguidores. Eles deixaram a base dos vampiros, cansados, mas vitoriosos, sabendo que a sua missão ainda não havia acabado, e que ainda enfrentariam muitas batalhas perigosas em sua jornada contra as forças das trevas. Lucas e Marcos ficaram confusos com a repentina mudança de comportamento do vampiro. Eles se perguntaram o que poderia ter acontecido para que ele simplesmente desaparecesse assim. Foi quando perceberam que um som estranho vinha de cima. Olhando para cima, viram uma figura voando em sua direção. Era um anjo, e ele pousou suavemente no chão à sua frente. "Vocês estão procurando pelo artefato?" o anjo perguntou em um tom grave. Lucas e Marcos ficaram chocados ao verem um anjo na sua frente. Eles sabiam que era raro ter a chance de conversar com uma entidade celestial, então se aproximaram com cautela. "Sim, estamos procurando pelo artefato", respondeu Lucas, falando em nome dos dois. "O artefato é perigoso e deve ser mantido longe das mãos erradas", disse o anjo. "Eu sou enviado pelo Criador para ajudá-los em sua busca. Juntos, podemos encontrar o artefato e garantir que ele não caia nas mãos erradas." Lucas e Marcos concordaram, gratos pela ajuda do anjo. Eles sabiam que esta missão seria ainda mais difícil sem a ajuda celestial. O anjo então explicou que o artefato estava sendo protegido por um grupo de demônios liderados pelo demônio mais poderoso do submundo. Para chegar até lá, eles teriam que enfrentar vários desafios e perigos. Lucas e Marcos se prepararam para a batalha final contra o demônio mais poderoso e seus seguidores demoníacos. Eles sabiam que essa seria a batalha mais difícil que já enfrentaram, mas estavam determinados a não falhar. Com a ajuda do anjo, eles enfrentaram um exército de demônios e finalmente chegaram ao covil do demônio mais poderoso. A batalha foi épica, com os dois lutando com todas as suas forças. No final, foi o anjo quem acabou com o demônio mais poderoso, usando sua espada sagrada para desferir o golpe final. Com o demônio derrotado, o artefato foi recuperado e entregue ao anjo para ser protegido em segurança. Lucas e Marcos se despediram do anjo, agradecidos por sua ajuda na missão. Eles sabiam que, embora a jornada estivesse longe de terminar, tinham dado um grande passo em direção ao cumprimento de sua missão de proteger o mundo dos perigos sobrenaturais.